Oi, aqui é Luciano Ribeiro do Bike Vasf. Eu não sei o que é que eu ia dizer. Sim. Oi, aqui é Luciano Ribeiro do Bike Vasf. E hoje nós vamos falar sobre como regular as suspensões da Scott Spark 940. Acompanhe aí. Bom, para entendermos como funciona e assim como podemos regular uma suspensão moderna, precisamos conhecer dois componentes básicos de uma suspensão. Do lado direito da suspensão, nós temos a câmara de ar. Essa câmara de ar ela é preenchida com ar comprimido a uma determinada pressão. Esta câmara também possui um pistão. Esse pistão comprime este ar dentro da câmara e é justamente esse processo que é capaz de amortecer os impactos sofridos pela suspensão. Do outro lado da suspensão, nós temos o lado do damper. O lado do damper possui um cartucho. Esse cartucho possui uma câmara cheia de óleo e um pistão. Quando a suspensão é comprimida, esse pistão empurra o óleo dentro de circuitos. A velocidade com que esse óleo passa de uma câmara para outra através desses circuitos determina tanto a firmeza da suspensão, como também a velocidade com que essa suspensão retorna ao seu curso original após ser comprimida. A velocidade com que esse óleo passa de uma câmara para outra pode ser controlada através de válvulas. De forma muito semelhante, os shocks, isso é, a suspensão traseira dessas bicicletas, também possui uma câmara de ar e também possui um circuito de óleo que é o sistema de damper. O primeiro ajuste que nós temos que fazer em nossas suspensões é o sag. O sag é o nome dado à quantidade em percentual do custo total da suspensão é usado para suportar somente o peso do ciclista sobre a bike. Isso é, quando nós subimos em cima da bicicleta, o nosso peso faz com que as suspensões comprimam um pouco. E esse nível de compressão, ou esse nível do curso que é consumido com o peso do ciclista, se chama sag. A Scott fornece para suas bicicletas ferramentas para medir o sag. À esquerda nós vemos a ferramenta que afere o sag para a suspensão traseira. E à direita nós vemos a ferramenta que afere o sag para a suspensão dianteira. Percebam que existem três níveis de sag marcados: 20%, 25% e 30%. Então, o ciclista vai ter que ajustar o sag das suas suspensões em um desses níveis, 20%, 25% ou 30%. A Fox, nos seus manuais do usuário, fornecem tabelas mostrando os níveis de sag relacionando-os com o curso das suspensões. Nessa tabela aqui à esquerda, nós temos suspensões com curso de 100 mm, 110, 120 até 160 mm. E quanto é o curso dessas suspensões consumidos para sags de 15% e 20%. O sag vai depender de duas coisas: do peso do ciclista e da quantidade de ar que nós colocamos na câmara de ar, isso é, da pressão de ar na câmara de ar. A Fox também fornece tabelas que mostram o peso do ciclista em relação à quantidade em PSI de pressão necessária para obter um determinado sag. No meu caso, por exemplo, eu peso 76 kg, então a pressão recomendada para se iniciar o ajuste de sag, no meu caso, é de 77 PSI. À direita, nós podemos ver a suspensão ajustada a um sag de 25%. Isso é conseguido através da ferramenta de ajuste de sag, bem como o O-ring, esse anel de borracha que todas as suspensões possuem, que mostra justamente, após eu subir na bike, o nível de sag que essa suspensão está regulada. O mesmo pode ser obtido para a suspensão traseira. A Fox também fornece, no manual de instruções do proprietário, tabelas mostrando sags de 25% e 30% e o custo do amortecedor necessário para obter esse sag. Nós vemos o sag da suspensão traseira também ajustado no nível de 25%. Um conceito muito interessante sobre o funcionamento da suspensão traseira
que tem relação direta com a cinemática de funcionamento dessa suspensão traseira é a transmissibilidade. A transmissibilidade é a relação entre o movimento vertical da bike e a altura do obstáculo transposto pelo pneu ou pela suspensão. Isso é quanto a bike oscila em relação ao obstáculo transposto. Nesta simulação, nós vemos um nível de transmissibilidade igual a 1. Isso o movimento vertical da bike acompanha exatamente a altura do obstáculo transposto pela suspensão. Percebam aqui que a frequência com que o obstáculo se apresenta é uma frequência muito baixa, como se estivéssemos simplesmente transpondo lombadas, de tal forma que a suspensão não vai fazer nenhum tipo de trabalho de amortecimento. Agora, se formos enfrentar obstáculos com uma frequência maior, percebam que aqui a transmissibilidade vai ser inferior a 1. Neste caso, as suspensões estão absorvendo os impactos de tal forma que o ciclista não sinta. Entretanto, existe uma faixa de frequências para as quais a transmissibilidade é aumentada pelas suspensões. Essa frequência geralmente é chamada de frequência natural. Essa frequência é dita natural porque ela acontece na ausência de um dispositivo de damper que controle a velocidade de retorno das suspensões. Isso só depende da quantidade de ar na câmara de ar. Então, como podemos ver nesse gráfico, a transmissibilidade é 1 quando os obstáculos aparecem numa frequência muito baixa, de tal forma que as suspensões não têm que trabalhar e não há transmissão dos bumps, dos impactos para o ciclista. À medida que essas frequências dos impactos vão aumentando, até chegar na frequência natural, as suspensões vão amplificando esses impactos e transmitindo muito mais isso para o ciclista. Essa frequência natural ocorre geralmente na zona onde acontece o pedal bob, aquele movimento de oscilação quando o ciclista está pedalando com muita força, bem como impactos gerados por raízes e pedras. À medida que essas frequências vão aumentando, o ciclista tende a ficar isolado, as suspensões tendem a isolar o ciclista desses impactos de altas frequências. Essas frequências são aquelas que nós experimentamos quando passamos por cima de um sonorizador no asfalto ou quando nós passamos nas famosas costelas de vaca. Como vimos, se as nossas suspensões só tivessem a câmara de ar, a transmissibilidade seria determinada pela frequência de obstáculos, bem como pelo nível de sag de cada uma das suspensões. Isso tornaria o guiar da bicicleta muito mais complicado, tendo em vista que nós não controlamos a frequência com que a suspensão é acionada por obstáculos. Daí vem o conceito do damper. O damper é um dispositivo hidráulico projetado para absorver ou amortecer o impacto sofrido pelo amortecedor. Como vimos anteriormente, a velocidade com que o óleo circula através dos circuitos do sistema de damper determina quão rápido essa suspensão retorna ao seu curso inicial, bem como também a firmeza dessa suspensão. Como esses circuitos são circuitos de baixa e de alta velocidade, eles conseguem tanto amortecer os impactos de diferentes frequências, bem como determinar a velocidade com que esta suspensão retorna ao seu curso original. Para que isso seja possível, um outro ajuste muito importante que deve ser feito é o ajuste de rebound. O rebound é um dispositivo acoplado ao circuito de óleo do damper que serve para regular a velocidade de retorno à posição inicial de uma suspensão após a absorção de um impacto. Tanto nas suspensões dianteiras como traseiras, nós vemos geralmente um botão vermelho que pode ser girado tanto para um sentido horário como no sentido anti-horário, e é justamente esse botão que regula a quantidade de rebound ou a velocidade rebound das suspensões. O rebound geralmente era uma coisa muito difícil de ser regulada, porque variava de acordo com o sag da suspensão e também de acordo com as características do ciclista. Se esse desejava uma suspensão com retorno mais rápido ou se esse desejava um retorno mais lento. Felizmente e recentemente, a Fox passou a trazer nos seus manuais tabelas que relacionam a quantidade de pressão em PSI colocada nas suspensões, bem como quantos cliques são necessários para ajustar o rebound das suspensões. No caso da suspensão dianteira, eu com 76 kg, a pressão ficou em 77 PSI. E eles recomendam 9 cliques
de rebound do sentido mais lento de rebound para o sentido mais rápido de rebound. Isso é, de um nível de maior damper para um nível de menor damper do ajuste da suspensão. Agora vamos aprender como regular a velocidade de rebound, isso é, de retorno de nossas suspensões. A primeira coisa que devemos fazer é entender que nós devemos partir da menor velocidade de rebound possível, isso é, da maior quantidade de damper possível. Nessa situação, com um rebound muito lento, a tendência é que quando passemos num obstáculo, a bicicleta dê vários ricochetes, isso é, oscile bastante. A partir daí, nós teremos que achar o que é chamado de rebound crítico. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei o ajuste de rebound das duas suspensões no mais lento possível e desci um obstáculo. Percebam que após descer o obstáculo, a bike oscila consideravelmente, mais de uma vez. A partir daí, você vai começar a colocar o ajuste de rebound em níveis mais velozes até chegar no rebound crítico, que é quando a bicicleta só oscila uma única vez após um obstáculo, como agora. Veja em câmera lenta. Com o ajuste de rebound feito de forma correta, você tanto vai prevenir que haja amplificação da transmissibilidade quando as frequências forem muito baixas, como por exemplo no pedal bob, ao passo que em frequências maiores você vai ter conforto e ao mesmo tempo uma boa leitura do terreno, quando estiver passando por terrenos com um nível técnico maior. Muitas das animações e simulações que eu usei nesses meus vídeos foram feitas, na verdade, pelo André XTR. Esse cara entende muito de suspensões e no canal dele do YouTube, André XTR, nós temos muitos vídeos que mostram como a velocidade de rebound afeta a performance das suspensões, ou como funciona a progressividade de suspensões, bem como funciona a câmara secundária nas suspensões e vários outros assuntos. O cara manja muito de suspensão. Eu recomendo que quem tiver curiosidade visite o canal dele no YouTube e assistam a alguns desses vídeos. Bom, depois de você ter chegado aos ajustes para o seu sag, é preciso entender que para cada nível de sag eu tenho uma pressão correspondente para ambas as suspensões. E para cada nível de sag eu também vou ter um damper crítico adequado. Isso é, eu vou ter uma certa velocidade de rebound que eu tenho que ajustar. Uma vez ajustado o seu damper crítico, isso é, a velocidade adequada de rebound para as suas condições, você não pode mexer muito nisso. Você pode, no máximo, dar 2 cliques em relação ao damper crítico no sentido de menos damper, isso é, de maior velocidade de rebound, ou mais 2 cliques no sentido de mais damper, menor velocidade de rebound. Isso a partir do ponto do seu damper crítico. 2 cliques a mais no sentido de maior velocidade de rebound, você vai ter um melhor conforto para situações como, por exemplo, costelas de vaca. Mas você vai tornar a bike mais arisca e com menor leitura de terreno. Ao passo que se você for enfrentar uma trilha onde você vai ter muita descida técnica, com muita raiz, com muito rock garden, seria interessante você dar 2 cliques no sentido de maior damper, isso é, menor velocidade de rebound. Isso melhora a leitura de terreno, mas numa prova longa como uma prova de maratona, uma prova de vários dias, você vai se sentir mais cansado, porque com a melhoria na leitura de terreno, você vai sentir as nuances do terreno nas suas mãos. Quer dizer, a suspensão vai ler tão bem o terreno que qualquer pedrinha, qualquer irregularidade vai ser sentida por você. E isso cansa com o tempo. Um outro recurso interessante que a Scotts-Park possui é o Twin Lock, que controla o comportamento de ambas as suspensões, podendo deixar as suspensões totalmente abertas, com o curso total, com um curso reduzido, que é o sistema de controle de tração, e completamente travadas. Isso muda completamente o comportamento da bicicleta. É como ter 3 bikes em uma só. Aqui foi um teste rápido que eu fiz apenas para ver os ajustes da bicicleta.
Nesse ponto aqui as suspensões estão completamente abertas, isso é, no módulo descida, e vocês percebam que eu consigo ter um bom amortecimento e uma boa leitura de terreno. Neste ponto, eu estou usando a meia trava, isso é, o módulo de controle de tração. Com esse ajuste, eu reduzo o custo das suspensões de 120 mm para 85 mm, tornando as suspensões mais firmes. Isso me permite reduzir o pedal bob e melhorar a tração para essa subida aqui, que é uma subida de 20% de inclinação com um areão. Um aspecto positivo de ter esse tipo de controle à mão é que uma vez você terminando de subir, se você já está enfrentando uma descida, você retorna para o módulo descendo, isso é, no módulo descida, e tem o custo total das suspensões para enfrentar qualquer tipo de obstáculo que você tenha pela frente. A única bike fora a Scott Spark que possui esse tipo de controle no guidão é a Sense Invictus, que possui suspensões da DT Swiss. Tirando essas duas bikes, eu não conheço outra que tenha essa característica. Já se você precisar de força naquele sprint final, trava as suspensões e zero de custo. Uma coisa que é muito negligenciada quando se fala de regulagem das suspensões é a pressão dos pneus. A pressão dos pneus é um ponto-chave também para determinar um melhor ou pior amortecimento ou funcionamento das suspensões. A depender das condições do terreno, a pressão dos pneus é tão importante quanto o ajuste do sag e do rebound da suspensão. No meu caso especificamente, pesando 76 kg e usando pneus Maxxis Forecaster de 60 TPI 29 polegadas por 2.35 polegadas e usando o sistema tubeless com stands no tubes, a pressão que eu estou utilizando é de 20 psi no pneu dianteiro e 23 psi no pneu traseiro. Esse nível de pressão permite tanto uma boa leitura de terreno como conforto ao pilotar a bicicleta. Essas pressões me permitem rodar em trilhas com condições normais. Já se nós temos a necessidade de passar por rock gardens, muitas raízes, drops e obstáculos diversos, é interessante elevar a pressão dos pneus. No caso, eu testei para mim 21 PSI na frente e 24 PSI atrás. Já em terrenos lamacentos ou com muito areão, é interessante diminuir a pressão dos pneus para dar uma maior aderência desses pneus ao terreno. No meu caso, 19 PSI na frente e 22 PSI atrás. Bom, ficou um vídeo bem longo, mas eu espero que vocês consigam aproveitar o máximo possível esse vídeo para vocês regularem de forma mais adequada a suspensão de vocês. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e qualquer coisa, poste aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a vocês, se eu souber, claro. Continuem acompanhando o Bike Vass. Tchau!